eu faço acontecer. Eu detesto diagnóstico. Diagnóstico para mim ver o que está certo, porque... Vamos falar da educação. Quantos anos você escuta que a educação é a base de tudo? Aí eu entro nessas reuniões, nesses sites, nesses Instagram da vida, eu falo, gente, eu já sei, vamos fazer. Então, assim, eu tenho muita capacidade de ter uma ideia e pôr na prática. Olá a todos, eu sou Ivan Padilla e esse é o Limonada, uma série de videocasts com empreendedores e empresários brasileiros, um projeto da Oficina Reserva com a Exame. Quem está hoje com a gente aqui é a Luísa Helena Trajano, hoje presidente do Conselho de Administração do Magalu. É isso mesmo, E né? do Grupo Mulheres do Brasil E do Grupo também. Mulheres do Brasil, sem dúvida, que a gente vai falar muito disso. Luísa, muito obrigado aí pela presença aqui no Prazer estúdio da estar aqui Exame. com vocês, eu não conhecia aqui, muito legal. Uma honra para a gente. Luísa, a ideia desse videocast é falar um pouquinho sobre carreira, empreendedorismo, claro, reinvenção. Então, queria voltar lá atrás e contar, e começar a te perguntar sobre o início da sua atuação na loja da família, lá em Franca. Como é que foi aquele comecinho de trabalho ali para você? O que você lembra bem daquela Então, eu época? até já conto isso, eu comecei com 12 anos só nas férias, porque eu sou filha única, minha tia também não tem filho, e eu queria dar presente. Aí minha mãe falou, vai trabalhar, e foi muito legal. Eu acho que foi uma experiência, porque todos os meus primos, depois meus filhos, e até minha neta foi trabalhar em dezembro. Então, assim, foi uma experiência positiva. Depois, com 17, 18 anos, eu formei normalista e científica, eu fui fazer faculdade à noite e assumi muito mais coisa na empresa mesmo. Então, assim, eu trabalhava só nas férias até fazer 17 anos. Aí depois eu assumi e comecei muito lá na ponta, na venda, no balcão, que foi uma experiência. Eu falo que eu aprendi o que era empatia, né? Que empatia é você trocar de papel com o outro, mas no mundo do outro. E isso em venda você tem que fazer muito em contato com clientes simples, que não sabem muito como comprar, que jeito de comprar. Você tem que trocar de papel com ele no mundo dele para poder fazer isso. Então é um aprendizado para o resto da minha vida, foi desenvolver empatia. Sem dúvida. O que hoje a gente fala de CRM, tudo, enfim, lá era a barriga de um balcão mesmo, né? Conversa, olho no olho, entender a necessidade de cliente, né? Mas até hoje, eu acho que é importante, assim, mudou a forma como você faz isso. Ontem, por exemplo, esses dias eu fui numa exposição na Japão House de robôs. E qual que era o objetivo? São robôs que vieram do Japão, era mostrar que o robô interage, que o robô tem sensibilidade, então robôs humanos. Então você vê até os robôs, eles estão tentando transformar nisso. Então assim, são formas diferentes de fazer, mas o fundamento é o mesmo, é a pessoa fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse, trocar de papel, sentir o outro. Então assim, é uma exposição que só mostra os robôs interativos, os robôs que te respondem, os robôs que te faz companhia. Então muda muito a forma, o como, mas não muda a essência. Sim. Luísa, lá atrás, enfim, você chegou a fazer direito, né? Faculdade de Direito, né? Sua ideia era trabalhar como advogada e não entrar no negócio da família? Não, quando eu fui fazer direito, eu já estava no negócio da família. Assim, eu queria, na realidade, acho que ter feito psicologia. Psicologia não tinha na minha cidade, na época. Hoje tem bastante, viu, gente? Mas não tinha. Então, eu fiz direito, porque eu fiz direito e até cheguei a fazer uns 2, 3 anos de administração junto. Mas eu fiz direito, mas nunca pensei Em advogar, nem nada? fazer nada. Você acaba advogando todo dia, né? Todo ano, principalmente você tem empresa. Mas não usar a advocacia como profissão, apesar que eu acho muito legal. E gostaria até que meus netos fizessem, mas lá tudo é meio voltado para administração, viu? Mesmo que a gente não fale, não queira, mas é. Pois é, na prática acaba sendo. E administração você não terminou? E não terminei porque eu estava fazendo junto, o outro era mais longo, mas eu fiz muito cursos de administração a vida toda, até hoje. Gosto muito de aprender, então eu faço muito curso de vários segmentos e eu fiz mais ainda. Hoje você já não faz tanto mais, mas eu fiz muito curso voltado para a gestão e sempre procurando ter uma gestão mais moderna. Em 91 eu tirei paredes da empresa, lá no interior, você vê o que é isso, 92, Nossa, tirei aquele organograma de puleirinho, botei um organograma todo tipo Atmo, que quem escolhia a equipe. Nós estamos desde 1998 nas melhores empresas para se trabalhar e a gente levava isso muito a sério, onde o varejo nunca
foi muito de investir em pessoas, até porque as pessoas não gostavam de ir para o varejo. Então, assim, você não sabia de quem que era o ovo, de quem que era a galinha. Então, a gente investiu muito nisso. Nós estamos há 25 anos seguidos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, mesmo crescendo. Agora, o ano passado, a gente faturou 60 bilhões, compramos várias empresas. Então, assim, a gente não perde esse jeito nosso de ser. Isso é uma coisa que vocês sempre fizeram, né? Sempre olhar muito para o colaborador, para as pessoas. Para o cliente, né? Para o cliente também. Mas por que você falou agora assim que as pessoas não gostam muito de trabalhar em varejo? Não gostavam. Não gostavam? Não gostavam. Pela pressão? Não, é porque assim, o vendedor, ele não, isso que eu percebi na década de 90. Porque eu sou de uma família que gosta de vender e para mim era super normal. Uma vez eu estava com um grupo, quando a gente criou a loja eletrônica, aquela loja que já é 2 vezes case em Harvard, que nasceu sem produto antes do Facebook, antes do digital. Eu resolvi perguntar para a equipe o que era o sonho dela. Era qualquer coisa. Médico, dentista, professor, bombeiro, enfermeiro. Não era ser bom vendedor. Não era ser vendedor. Aí, se você olhar no dicionário, o dicionário também tem uma palavra, não é legal. Então, assim, vendedor teve muito essa visão, como eu precisasse mentir para você, como eu precisasse te tapear. E não foi isso que eu aprendi. Então, assim, e o varejo, ele não tinha, como ele é muito a curto prazo, ele não tinha um planejamento, era 1 ou 2 empresas só, que fazia, porque tudo você redireciona no varejo a curto prazo. A indústria, eu brinco que você tem que matar o porquinho para tirar o presunto. No varejo você faz isso rápido. Então, por fazer rápido, você muitas vezes não tem um plano de carreira para as pessoas. Isso tudo prejudicava. Cada 100 alunos que saíam das universidades em administração, 5 procuravam varejo. Aí eu falei, puxa, precisa mudar isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar os cartões, os cargos de todo mundo que tinha cartão na empresa durante 5 anos. O que você é? Vendedor, vendedor, vendedor. E comecei a trabalhar plano de carreira, treinamento, investimento. Outras empresas também fizeram, eu não estou falando que eu sou a única, mas eu fiz muito tempo antes. Então, hoje, a gente recebe 20, 21 mil pessoas para o programa de trainee. Então, assim, é uma mudança grande nesses 30 anos. Sem dúvida. Você criou uma autoestima, então, né? Não, eu criei, mas não estou falando que foi só eu responsável por isso. Mas... O mercado mudou. Mas eu investi muito nisso, para que o Magazine fosse um exemplo de varejo que acreditasse nas pessoas, que dá bolsa de estudo, que acredita na educação, que tem um programa de educação muito grande para que as pessoas se treinem. Sim. Só voltando um pouquinho mais para trás, quando você entra, enfim, quando você entra na faculdade, ao mesmo tempo você já entra de vez ali no negócio da família. E foi aí que começa a expansão do negócio? Como é que foi esse seu começo já? Porque assim, eu entrei em 91, mas eu já trabalhava de diretora comercial. Em 91 eu assumi a companhia, mas eu já trabalhava. Então, assim, a minha tia, que é uma grande empreendedora, eu nunca escutei não, nunca escutei de crise, é interessante, mas ela não tem um pingo de inteligência emocional, porque ela quer que todo mundo seja igual a ela. Porque ela trabalhou numa loja em frente, quando ela comprou, e ela era ótima, não precisava nada, que ela era primeiro lugar e tal, então ela queria que fosse todo mundo. Mas você tem que distinguir um pouco o empreendedor do gestor. Então, se confunde um pouco. Então, assim, eu tenho esse espírito empreendedor, porque minha família, mulher na época, o Magazine Luiza vai fazer 66 anos esse ano, você vê, já tinha mulheres trabalhando, então você imagina, quando eu comecei, o pessoal já falava, nossa, como você vai criar seus filhos? Nossa, você imagina isso para a geração da minha mãe e das minhas tias. Então, eu levo essa vantagem, que eu também já tinha. Então, na realidade, o que acontece? Era muito difícil você colocar, ela tem muito mais uma cabeça empreendedora do que uma de gestão. Eu acho, por eu ter uma nova geração, por eu estar sempre aprendendo e pelo meu espírito, eu tive um espírito mais de gestora, sem perder aquela qualidade que não é parecida com dela, porque ela era muito empreendedora, mas de empreendedor, porque eu nasci num... O que é ser empreendedor, né? Você está na moda demais isso. Todo mundo fala, empreendedor, vocês estão fazendo um trabalho para empreendedor. O empreendedor é aquele que busca solução. Ele dificilmente se atravanca no problema. E eu fui criada numa família que busca solução. Então, assim, ele não fica parado muito no problema.
é diferente de uma pessoa que tem um negócio. Eu estou falando daquele empreendedor nato mesmo. Sim.